Louvado seja Deus por você estar aqui. Louvado seja Deus porque você vai assistir depois. Louvado seja Deus porque você é um filho de Deus. Neste momento eu quero falar um pouquinho sobre propósito. Você sabia? O pastor Rick Warren, ele escreveu Uma Vida com Propósito. Ele escreveu um livro e esse livro circula muito por aí, no Brasil, nos Estados Unidos, outros países. E ele mostra muita coisa interessante. Mas eu quero falar sobre um propósito especial. Nós existimos para quê? Com que propósito? Por que estamos aqui? Você já imaginou? Eu quero deixar uma frase, e essa frase vai se repetir durante toda a minha mensagem de hoje, tá bom? E a mensagem, o título, é Uma Vida com Propósito. Essa frase eu gostaria que ficasse internalizada em cada um de nós. A frase é a seguinte: tudo nesta vida só tem razão de existir se cumprir o propósito pelo qual foi criado. Vou repetir. Tudo nesta vida só tem razão de existir se cumprir o propósito pelo qual foi criado. Por exemplo, aqui está uma caneta. Ela é vermelha. Ela só tem razão de existir se ela cumprir o propósito pela qual ela foi criada. Por quê? Porque ela precisa escrever, ela foi criada para escrever, para, não é? Para riscar, para fazer letras. Se ela não cumprir esse propósito, ou deve ser consertada ou deve ser descartada. Eu tenho aqui o celular. Você também tem. Ele tem um propósito. Mas se ele não estiver funcionando segundo o propósito pelo qual foi criado, ou ele deve ser consertado, ou deve ser descartado, substituído, certo? Então, tudo nesta vida só tem razão de existir se cumprir o propósito pelo qual foi criado. Você tem uma lâmpada aí na sua casa, ela está clareando. Se ela deixar de clarear, ou deve ser consertada, ou deve ser descartada, substituída. O ser humano é assim também. Deus fez com propósito. Agora a pergunta é: você está cumprindo o propósito pelo qual você foi criado? Porque tudo nesta vida só tem razão de existir se cumprir o propósito pelo qual foi criado. Porque se não cumprir esse propósito, ou deve ser consertado, ou deve ser substituído, consertado ou descartado, não é isso? Vamos abrir a Bíblia e vamos verificar que Deus tem um propósito para você. Se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios 6,19, e você vai ver que em 1 Coríntios 6,19 está falando sobre o corpo que Deus criou para nós, uma mente que Deus criou para nós. 1 Coríntios 6,19 diz assim, olha: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o propósito. E o versículo 20 diz: portanto, foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual é o propósito? Glorificar a Deus no vosso corpo. Se a gente andar um pouquinho mais em Coríntios, 1 capítulo 10, verso 31, 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo com um propósito, para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa existência.
para a glória de Deus. O que você está fazendo, amigo, amiga, está sendo para a glória de Deus? Está cumprindo o propósito pelo qual Deus te criou? Quer comais, quer bebais. Será que aquilo que nós estamos comendo está glorificando a Deus? Então, nós precisamos lembrar o propósito, certo? Porque quem não tem propósito para viver, não merece viver. Nós precisamos lembrar que estamos aqui com um propósito. Alguém disse: encontrar o seu propósito é o primeiro passo. Viver de acordo com esse propósito é a verdadeira missão. Então a gente precisa descobrir o propósito e viver de acordo com este propósito. Porque senão, ou vai ser consertado, ou vai ser descartado. Não existe outra maneira. Tudo nesta vida, o seu carro, se ele não está cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado, ou precisa consertar, ou precisa descartar, substituir, certo? E tudo nesta vida. Internaliza isto. E sabe, no livro de Tito, capítulo 2, verso 13, Tito. Tito é um livro que fica, assim, próximo de Hebreus, por ali, não é? E o apóstolo Paulo escreve também a Tito. E Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim, olha: aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de, essa palavra a fim de é, com o propósito de, certo? A fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Qual o seu propósito? Seu propósito é ser um povo exclusivamente de Deus, zeloso e de boas obras. Você faz parte desse povo? Você é uma pessoa zelosa nos princípios, na palavra? Você é uma pessoa que produz boas obras? As boas obras que Deus considera válidas são aquelas produzidas pela fé, aquelas que provêm da fé, aquelas que são resultados da fé, certo? A fé que produz obras, esta que Deus aceita, certo? Esse é o propósito das obras, aquela que tem como origem a fé, certo? Claro que isso é também fruto da graça, porque pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender o que é graça e o que é lei, o que é graça e o que é fé, né? Algumas pessoas têm dificuldade, mas eu gostaria de lembrar uma coisa para você. Pense sobre o resultado de cada uma delas, o propósito de cada uma delas. Em outras palavras, para que serve cada uma delas? Por exemplo, a lei serve para quê? A lei serve para apontar o pecado, a lei serve para estabelecer limites, a lei serve para dizer o que é certo e o que é errado para você, certo? Esse é o objetivo da lei, para que ela serve. E a graça, pastor? Para que é que serve? A graça serve para salvar. Ponto. Pela graça de Deus, sois salvos. Se você merece alguma coisa, você não precisa da graça. A graça é algo que se dá para quem não merece. Ela serve para quê?
para salvar. Então, quando você pensar que você não merece nada, que você não é de nada, não. Então, você precisa da graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, porque Deus já deu essa graça e pagou o preço na cruz do Calvário. Graça é um dom imerecido. São duas palavras também que eu gostaria que vocês lembrassem. É a palavra salvação e a palavra galardão. São duas coisas totalmente diferentes. Salvação é um dom imerecido, você não merece, é de graça. Agora, galardão não. Galardão é algo que a gente recebe em troca das obras. Se você ler Apocalipse capítulo 22 e o versículo 12, Apocalipse, anota essa passagem, filho de Deus, anota lá. Apocalipse capítulo 12, ou melhor, 22, versículo 12. Diz assim, olha, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Opa! Galardão é algo que Deus vai dar em troca das obras. Se você não faz obras nenhuma, galardão nenhum você vai ter. Não confunda com salvação. Salvação é um dom imerecido. Você não faz nada para merecer, você aceita o que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Agora, uma vez que você e eu, nós aceitamos o sacrifício de Jesus, a salvação de Jesus, aí ele diz: agora vai e produza obras, vai, não peques mais, e que esta obra seja fruto da fé. Vá e produza obras, obras dignas de arrependimento, obras dignas, obras de Deus. Então, galardão são estrelas na sua coroa, são almas ganhas, são benefício que você faz para alguém como fruto da fé, não para se exaltar, mas para exaltar o nosso Deus. Voltando ao assunto do propósito, nós precisamos ter uma vida com propósito. Eu sei que a ciência já estudou muito sobre propósito, a psicologia também. Se você estudar esse assunto numa inteligência artificial, todos vão citar aspectos da ciência, da psicologia, da filosofia e também da teologia, certo? Por exemplo, existia um grande psicólogo que também era psiquiatra chamado Viktor Frankl, um alemão, e ele foi levado preso para o campo de Auschwitz, lá na Polônia. E sabe, ele ficou muito tempo preso, porque ele ajudava judeus e alemães e todo mundo, era médico. Ele foi preso. E ele diz: olha, ele escreveu um livro, Uma Vida com Propósito, ou melhor, ele escreveu um livro sobre o sentido da vida, sabe? Sentido da vida, que é uma vida com propósito. E ele diz que a gente precisa de algumas coisas para ter um propósito firme. Primeiro, criar um trabalho ou realizar um ato. Segundo, amar outras pessoas. Terceiro, ele diz a atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Então, se a gente quer ter uma vida com propósito, deve ter essas três qualidades: criar um trabalho, realizar um ato bom, amar uma outra pessoa e ter uma atitude em face ao sofrimento inevitável. Interessante isso? Os japoneses fizeram uma coisa muito interessante, que eu acho também sobre propósito. Eles fizeram uma palavra chamada Ikigai. I-K-I-Gai. G-A-I. Ikigai. E eles descobriram o seguinte: olha, para você descobrir o seu propósito na vida, você tem que fazer o seu Ikigai. E são quatro perguntas que você
precisa responder para ter o seu propósito de vida. A primeira pergunta é: o que você mais ama na sua vida? O que você ama fazer? O que você ama de verdade? Coisa que você mais ama com paixão mesmo. Segundo, aquilo que você tem certeza que faz bem feito, sabe fazer bem feito. Isso é para descobrir o propósito. Então, o que você mais ama de paixão na vida. Segundo, aquilo que você faz bem feito, tem certeza que você faz bem feito, ele chama de talento ou profissão. Terceiro, aquilo pelo qual você pode ser pago, ou melhor, aquilo que você faz e as pessoas pagam por isso. Esse é o terceiro. Ele chama de profissão. E o quarto, eles dizem assim: aquilo que o mundo precisa e você tem certeza que você pode atender. Eles chamam de missão ou vocação. Vou repetir isso, tá? Porque isso é muito legal para descobrir nosso talento ou o nosso propósito de vida. Então, primeiro, o que você ama fazer. Segundo, o que você tem certeza que faz bem feito. Terceiro, aquilo que as pessoas pagariam para você fazer. E quarto, aquilo que o mundo precisa e você pode atender. Eles chamam de missão ou vocação. Então, isso é para descobrir o teu propósito de vida, pelo menos a tua profissão, aquilo que realmente preenche o teu coração, aquilo que realmente te dá dignidade, aquilo que te faz te sentir útil, porque não existe coisa pior do que uma pessoa inútil. Porque lembra daquele pensamento que eu falei no início? Tudo nesta vida só tem razão de existir se cumprir o propósito pelo qual foi criado, certo? E nós precisamos lembrar que nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar, não é verdade? Agora eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Vamos ler um pouquinho e vamos descobrir o propósito pelo qual Jesus veio a esse mundo e o que é que ele espera de nós hoje, na geração que estamos hoje. Qual é o propósito de Deus para nós hoje, tá bom? Então, abre a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1, versículo 3. E a gente pode encontrar algo interessante. Diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo por Cristo. Se você tem alguma coisa, é através de Cristo. Se você vai receber um dia alguma coisa, através de Jesus Cristo. Versículo 4 diz: Assim como nos escolheu, ao propósito, escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Olha que propósito! Olha como é que Deus nos criou e para que Deus nos criou? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus tem várias qualidades, vários atributos. Por exemplo, alguns atributos não comunicáveis, que ele não comunica para ninguém, e outros atributos comunicáveis. Os não comunicáveis no momento é onipotência, onipresença, onisciência, eterno e infinito. São atributos incomunicáveis, que é Deus, é de Deus. Agora, os atributos comunicáveis: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito. Mas aqui, a senhora Ellen White diz que
o atributo de Deus que ele mais gosta de ser representado, que ele mais gosta de ser chamado, é amor, Deus de amor, um pai amoroso. Ele gosta, ele tem todos os atributos, mas o que ele mais gosta ele gosta de ser chamado o Deus do amor, Deus amoroso, o pai amoroso, o pai do filho pródigo. E aqui diz que em amor. E o versículo 5 diz: Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça. Olha que propósito! Para que Ele nos concedeu, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo, gratuitamente a graça no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Quantas vezes a palavra graça, porque a salvação vem por aí. Versículo 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, do seu propósito, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O propósito. Não existe predestinação para o mal. Só existe predestinação para o bem, para ser filho de Deus. Certo? Se você um dia escutar essa palavra predestinação na Bíblia, é para o bem. Deus só considera a palavra predestinação para o seu propósito do bem. Não existe predestinação para o mal. Na Bíblia, não. Versículo 12 diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. O que significa isso? O Espírito Santo foi dado como penhor para mais tarde receber a propriedade da sua glória. Esse é o propósito. Deus te criou para ser filho de Deus, com o propósito de ser predestinado para o bem, e ele deu o penhor do Espírito Santo para que mais tarde ele venha buscar a sua propriedade. Esse é o propósito. O Espírito Santo de Deus quer derramar em você duas coisas: sabedoria e poder, para que Deus venha nos recolher como propriedade sua. Você tem cumprido esse propósito? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, estou vendo aqui o pastor Jairo Souza, meu amigo, Vera, pastor Gilberto, pastor Fagundes, Verônica, um abraço, Verônica Coutinho, e tanta gente linda que tem por aqui, Dorinha, estou vendo aqui várias pessoas. Vocês têm cumprido, eu tenho cumprido o propósito pelo qual Deus nos criou? Nós temos cumprido esse propósito? Lembre-se, tudo nesta vida só tem razão de existir se cumprir o propósito pelo qual foi criado. Se não estiver cumprindo o propósito, deve ser consertado ou deve ser descartado. Faz sentido para você isso? Deus te ama, sabe?
Ele tem muitos pensamentos sobre você. E os meus pensamentos são muito maiores do que os vossos pensamentos, disse Deus. E sabe, queridos, receba o Espírito Santo como penhor e como garantia de uma propriedade muito maior que vai chegar, certo? Não desanima. Você é filho de Deus. Cumpra o propósito. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo com o propósito, a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faz essa pergunta, filho de Deus. A pergunta é: o que eu vou fazer para a glória de Deus? Está discutindo com alguém, é para a glória de Deus isso? Qualquer coisa que você for fazer, é fruto da fé para a glória de Deus? Tem esse propósito. Que Deus te abençoe hoje. Você merece ouvir essa mensagem, porque você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E você deve cumprir o propósito pelo qual Deus te criou. Quero orar por você nesta manhã. Quero orar por você que vai assistir depois pelo YouTube. E sabe, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é te salvar, porque Ele é um Deus de amor. E Ele predestinou antes da fundação do mundo, com um propósito, que você faça parte da geração santa, do povo exclusivo de Deus, com o propósito de boas obras. Vamos orar? Quero orar por você. Quantos querem que eu ore por você? Levanta a tua mão aí. Levanta a mão, filho de Deus. Oremos. Querido Deus, nós entendemos o propósito, nós entendemos a mensagem, que tudo nesta vida só tem razão de existir se cumprir o propósito pelo qual foi criado. Porque se não cumpre o propósito, deve ser consertado ou descartado. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Alcança-nos com a tua graça. Por favor, Senhor, corrige o que precisa ser corrigido em nós. Que o sangue de Jesus nos purifique, nos capacite para receber o batismo diário do Espírito Santo. Abençoa a sala 57, abençoa cada um de nós. Senhor Deus, não nos deixe de fora. Por favor, nos ajude a cumprir o propósito pelo qual tu nos criastes. Te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu pastor, como foi bom ser lembrado de que eu fui criado para a glória de Deus. Amém. Eu fico imaginando, né? E hoje, ainda mais no trabalho que o senhor faz aí, né? O Marcelo também, na área da psicologia, né? Acho que a Verônica também, há outros aqui, né? Na sala 57. Quantas pessoas, né? Que não compreendem o seu propósito, e aí a vida perde o sentido, né, pastor? Qual que é a razão da minha existência, o porquê eu estou aqui nesse mundo, né? Mas quando eu compreendo que eu fui criado para a glória de Deus, olha, isso é maravilhoso, né? Eu não sou um objeto inútil, né? Como o senhor bem colocou aqui, porque se alguma coisa não está cumprindo o propósito, e aí deve ser a nossa preocupação, né? Porque eu sei a razão pela qual fui criado. Eu fui criado para a glória do eterno, né? Para a Amém. glória de Deus, né? Agora, a preocupação que nós devemos ter é o seguinte: eu estou cumprindo o propósito, né, para o qual Deus me criou? Porque se eu estou cumprindo, aí a minha vida tem sentido. Agora, realmente, se eu não estou cumprindo, aí é algo a se preocupar, né? Ó, a É, André está lembrando aqui, louvado seja Deus, viu, André? Porque fomos criados para a glória de Deus, né? uma criancinha ia saindo, aí o tio colocou o pé assim, para ele não sair. Aí o menininho disse: com licença, eu também sou filho de Deus, com licença.
Aí o tio olhou assim e disse: Como é que você sabe que você é filho de Deus? Aí o menininho parou assim e disse: Eu sou filho de Deus porque Deus me criou e Deus não faz porcaria. Queridos, Deus nos criou e Deus não faz porcaria. Você foi criado com um propósito para a glória de Deus e Ele te ama tanto, tanto, tanto. Se você soubesse. Então, por favor, acredita nisso, tá bom? Que Deus te abençoe e te abrace, te acolha hoje. Deus abençoe. Bem, pastor, olha, amamos você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e nós cremos muito mais em Deus, porque o pastor Abidoral existe, é uma bênção de Deus aqui para a nossa vida aqui e a nossa família da Sala 57, né? Isso é parte aqui, é integrante da nossa família, viu? Amo vocês também, mesmo assim meio surumbático ainda, né? Mas estamos aqui para a honra e glória de Deus. Não esqueçam de orar pela gente, a gente é ser humano e precisa também de orações para cumprir o propósito de Deus. Deus abençoe a todos. Que bom, né, queridos? Sermos acordados, né? Podemos assim dizer, já começarmos o dia, né? Nessa certeza de que nós temos um propósito e eu guardei isso aqui que o pastor Abidoral falou, quero levar isso aqui para a vida, né? Deus, de maneira muito especial, não há predestinação bíblica em relação ao fracasso, né? Deus não existe isso, né? Para derrota, para destruição, né? Isso acontece porque deixamos de cumprir o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus é de salvação, de redenção, de vida eterna. Olha, o plano de Deus para a nossa vida é maravilhoso, tanto para enquanto estamos aqui neste mundo, quanto para a eternidade. Mas é isso mesmo, viu, Rafael? Enquanto estamos aqui, nós enfrentamos lutas, problemas, dificuldades, e muitas vezes o inimigo de Deus, ele vem para tentar nos fazer esquecer a razão pela qual nós fomos criados, né? Ele vem para nos tentar fazer esquecer que nós somos esse objeto do amor de Deus, né? Ah, então, hoje nós somos lembrados disso, né? E eu quero, nesse momento, aproveitar que nós estamos aqui, nesse momento gostoso, né? Acabamos de sermos lembrados, né, da razão da nossa existência, né? Eu quero aproveitar isso, porque a nossa vida só vai ter sentido quando nós estivermos ligados diretamente a Vamos Deus, né? conhecer a Rosânia? Rosânia é quem vai dar o testemunho hoje aqui. Bom dia, dona Rosânia. Tudo bem, filhinha? Pode abrir seu áudio, por gentileza. Pronto. Tudo bem? Bom dia, pastor. Tá me ouvindo? Perfeitamente, a imagem está ótima. Obrigado por ter ajustado. Está excelente, viu? Muito obrigado. Você está agora em que lugar desse Brasil grandão que a gente vive aqui, Rosânia? Itabuna, Bahia. Itabuna, Bahia. Você é adventista há quanto tempo, filhinha? 25 anos. 25. Casada, filhos? Sim, sou casada com Rony. Tenho dois filhos no casal, Rosane e Rodrigo. Tudo bem. Que idade eles têm? Rosane tem 27 e Rodrigo 22. Ei, tem idade crítica ali, dos 15. Sabia que a gente perde muito dos 15 até os 30 anos? Nós perdemos muita gente da igreja. É uma fase crítica, muito crítica, porque eles saem da pré-adolescência, passa pela adolescência, vai para a juventude, e aí nesse caminho conhece tanta coisa. Se a raiz não está firme aí, a gente perde muitos deles, infelizmente. E a sua entrada na sala fez uma coisa importante na vida dos seus filhos, em decorrência da sua própria experiência. Nós vamos falar isso aqui só um pouquinho para frente. Eu estou falando para deixar o pessoal curioso. E se tem alguém pensando em sair, aí o cara fica pensando assim, o que Deus fez na vida? Aí fica perguntando, fica mexendo na barriga de curiosidade, aí fica na sala, entendeu, né? Então nós vamos falar isso só lá na frente, para eles ficarem esperando a gente contar o que aconteceu. Você
Você foi criada pelos seus avós, Só avô. Meu avô havia seu avô. falecido. Quando você nasce, o seu pai, pum, É, desaparece. E você perde a mãezinha muito cedo. isso. Então você é criada basicamente pelo seu avô, Minha avó. sua avó. Criado basicamente pela sua avó. Eu perguntei para você assim: bom, a sua mãe você teve muito pouco contato, morreu quando você era bem pequenininha. E o seu pai você nunca viu. 4 anos. Então você não conheceu nem mamãe e nem Quando papai. eu tinha 4 anos. Você sentiu, porque a mamãe, você sabe, ela faleceu, não teve jeito. Mas o seu pai, ele não assumiu a paternidade. Você sentiu falta do seu pai? Assim, eu tinha muita curiosidade com relação a descobrir o que eu tinha dele, né? Como ele era fisicamente, psicologicamente, as heranças, sabe, pastor? Então você queria saber se fisionomicamente você parecia, saber um pouquinho da personalidade para ver com quem você parecia mais, se com a sua mãe, se É, com o seu pai. Então, de fato, você não conheceu. Aí você falou, pastor, eu sentia curiosidade, mas eu não sentia falta. é E eu isso. achei interessante isso. E eu pensei, Rosânia, sim, a gente só pode sentir falta de quem a gente tem relacionamento. Por Isso. isso você tinha só curiosidade. É. Por exemplo, a sua avó faleceu. Uhum. Você sente falta dela? Muito. Por quê? Porque eu tinha, a tinha como minha mãe. E o convívio ali, né? Os cuidados, convivência. Você teve intimidade com ela. É, Essa intimidade gerou semelhança. E aí você sente falta da voz, sente falta do cheirinho, é, sente falta do abraço. Eu sinto muita falta do meu pai, porque ele era grandão e eu gostava de abraçar meu pai. Ele era grande, ele me dava segurança. Minha mãe, sabe aquela senhorinha bem limpinha? E minha mãe só vivia cheirosinha. Eu amava, Rosane, abraçar minha mãe, cheirar minha mãe. E eu tinha um hábito, uma brincadeira com ela. Eu mordia minha mãe. Toda vez que eu a via, eu mordia. Mas calma, gente, não era para machucar, não. Era só para brincar. Aí ela falava assim: meu filho, não me morde. Aí eu parava de morder, assoprava o lugar e beijava, brincando com ela, né? Mas ela fazia aquilo só para eu fazer isso. Então, a gente só sente falta de pessoas que a gente se relaciona com elas. No seu caso, você não se relacionou com seu pai porque ele sumiu. Sua mãe faleceu, infelizmente, não pôde cuidar de você. Você tinha 4 anos quando a sua mamãe faleceu. E eu fiquei pensando numa coisa, Rosane. Você sabe que muitos de nós não sentimos falta de Deus? Sabe por que não? Porque nós só conhecemos sobre Ele. Nós não temos intimidade com Ele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Olha para mim aqui, ó, você que está adorando conosco. Por favor, olha aqui. Ei, você que está com a câmera aberta. Você que está com a câmera fechada. Você que está aí no YouTube, transicionando, ônibus, metrô. Escute uma coisa. Escute uma coisa. Você pode saber tudo sobre Deus, irmão. Você pode ser um professor extraordinário sobre Deus. Mas se você não tiver intimidade com Ele, você não vai sentir falta dele, não. Não é sobre o que eu conheço, não é sobre exatamente o que eu conheço sobre Deus. Claro que eu preciso conhecer. Como é que eu vou ter intimidade com quem eu não conheço? Mas uma vez que eu conheço, isto só não resolve. Eu preciso ter intimidade com Ele. Às vezes a gente peca, Rosane,
tão facilmente? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que pequem facilmente, se separem facilmente e conhecem tanto de Deus. E aí no final, quando peca, fala assim: Meu Deus do céu, como é que eu pequei, sabendo tudo que eu sei sobre Deus? Já passou pela sua cabeça, Rose, quando você peca e você fala assim: Meu Deus, como é que eu peco sabendo tudo que eu sei sobre Deus? Hein, Claudiana? É porque não é o que a gente sabe, é que tipo de intimidade que a gente tem. Essa parte do seu testemunho me ensinou que eu quero sentir falta de Deus. E falta de Deus vem por intimidade. Você vai crescer em Cruz das Almas e hoje você mora em Itabuna e foi nessa cidade que você conheceu seu marido. Isso. E ele inicialmente busca conhecer igrejas evangélicas porque você tinha uma raiz católica meio assim, pueril, não tinha uma vida católica praticante, tinha É, aquelas atividades, né? E você conhece o seu marido em Itabuna. Como é que é o nome do maridão? Rony, Rony. Aí, Rony, um abraço, hein? Deus te abençoe e que você continue firme na fé aí com a sua Eva. Minha filha, você casou. mas ele, quando eu saí da igreja, da outra igreja, que a gente vai falar ainda, Aham. ele saiu também da igreja. Ele hoje está fazendo estudo bíblico com a nossa igreja adventista. Amém. E daqui a pouco ele será batizado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque ele já está estudando a Bíblia, né? Aham. Ele já está estudando a Bíblia. Porque foi, na verdade, foi ele que apresentou Jesus para você. Porque vocês se convertem na igreja É, presbiteriana e depois vocês migram para a igreja Assembleia de Deus. Me diz isso. uma coisa, vocês têm quanto tempo de casado, filha? 28. Eita, 28 anos de idade, hein? Eita, você está perdendo para mim por um ano, eu tenho 29. Olha, nós temos idade parecida de casamento, que legal. Ô, ser casado é bom, irmãos. Ser casado é bom. Quando dá certo é bom demais esse trem. Olha, vocês primeiro se convertem na presbiteriana, depois vocês migram para Igreja Evangélica, Assembleia de Deus. E você vai me dizer o seguinte, pastor, eu queria ser crente mesmo, crente de verdade. Eu não queria esse negócio meia boca, não. Como é que é esse negócio que você queria ser crente de verdade mesmo? Fala para mim. O que estava no seu coração lá? Eu sempre fui assim de gostar de ler muito. E aí eu estava ainda na Assembleia e eu lia muitos livros, mas não entendia muita coisa. Então, e lá nos cultos tinha assim, como a gente sabe, né, que nas igrejas pentecostais o pessoal fala muito glória a Deus, aleluia, rápido assim, muita gente ao mesmo tempo. E aí eu gostava daquilo, porque eu me sentia assim, é, é, envolvida ali, né? Mas aí, quando irmãos chegavam lá na frente para falar sobre, no caso, dom de línguas, e eu ficava assim, meu Deus, mas eu não estou entendendo nada. Como é que eu vou dar glória a Deus, Senhor? Eu não estou entendendo isso. Não, é porque eu queria dar glória a Deus, mas saber por que que eu estava dando, né? Porque é uma confirmação daquilo que você está ouvindo, que você está vendo. Então, como eu poderia confirmar uma coisa? E aquilo me deixou assim, vamos dizer no linguajar, bem jovem, me deixou meio bolada, né? A mente bolada. E aí todas as vezes quando eu ia para aí eu achava que o problema estava em mim, porque eu falei, não, eu não estou conseguindo, Senhor, ser fervorosa, eu não estou conseguindo entender, eu estou fazendo alguma coisa que está te desagradando, o problema está comigo, porque todo mundo na igreja dava um glória e eu não conseguia dar um glória, e aí eu saí dali da igreja conversando com Deus. Eu falei, Senhor. Aí eu comecei a fazer jejum uma semana, fazendo jejum, andando pela rua. Acho que quem me via dizia que eu estava ficando maluca, né? Porque eu andava conversando com o tipo Enoque, conversando com Deus. E aí eu, Senhor,
Aí sim, aí eu fui perguntar às irmãs da igreja o que significava aquele dom de línguas, porque elas davam glória a Deus. Aí ninguém me ensinou, ninguém me disse, não sabia. Aí foi quando eu comecei a orar. Comecei a orar e falando com Deus ali, Senhor, então, Senhor, já que ninguém da igreja consegue me falar, então envia uma pessoa de algum outro lugar, alguém para vir me mostrar. Eu nem conhecia esse negócio de estudo bíblico, né? Porque lá a gente faz esse discipulado. E eu falei, então chama alguém para vir me mostrar. Mas eu não quero, Deus, que as pessoas falem da boca, mas eu quero que me mostre da Bíblia. Que me prove da Bíblia. Meu negócio era a Bíblia. Aí minha tia morava em Cruz das Almas. Segura Ela, bem aí, segura bem aí, porque eu preciso falar um negócio para vocês aqui. Nesta reunião aqui, agora, e os 10, ó, irmãos, oi, ei, nós reunimos uma igreja de 10.000 membros toda manhã, pastor Fagundes. Glória, São 10.000, pastor, que passam aqui de manhã, pastor. Você já imaginou uma igreja de 10.000 todo dia? Meu amigo, isso é extraordinário, extraordinário. E aí, no meio dessa multidão, e depois nós temos aí 18.000, 15.000 visualizações ainda do conteúdo. Uma igreja que se reúne aí em 72 horas com 30, 40, 50 mil membros. É extraordinário isso aqui. E eu sei que tem muitos evangélicos, pentecostais, Deus e Amor, Assembleia de Deus. E Rosânia, quando chegou numa igreja, Assembleia de Deus, que ela viu o fenômeno dom de línguas que acontece nas igrejas neopentecostais e pentecostais, Rosânia pensou assim: mas como é que eu vou dar amém, que quer dizer que assim seja, para essa manifestação de onde que eu não entendo o que, que as pessoas estão dizendo ali. Então, o que eu vou dizer para você que é evangélico, que fala em línguas, que é membro de outra igreja que está aqui, é sobre Bíblia, não é sobre a sua fé, tá bom? Sobre sua fé, permaneça firme. Deus vai salvar a gente a partir da luz que a gente tem. Mas é que a gente vai falar para vocês sobre uma coisa importante. Na Bíblia, em Atos 2, tem lá o padrão do que é dom de línguas em toda a Bíblia. A gente está falando de hermenêutica aqui. Uma das regras da hermenêutica é a seguinte: que um texto claro sobre o tema lança luz sobre todos os outros. Então, se tem manifestação do dom de línguas no restante do Novo Testamento, e tem, o padrão a ser considerado é de Atos 2, porque lá é muito claro, né, o processo todo. Em Atos 2, Rosânia, fica muito claro, muito evidente, que o Espírito Santo sobre eles, em forma de línguas repartidas, deu a capacidade para aqueles homens falarem em idiomas que eles nunca tinham falado antes. Por isso que a língua que é estranha, não é estranha ao ponto de eu não entender o que está sendo dito. É estranha porque quem falou era estranha para quem falou, porque ele não estudou, não aprendeu e falou de repente capacitado pelo Espírito Santo. Então, o fenômeno da língua em Atos 2 é de um idioma conhecido, tanto é que eles falam bem assim: não são galileus, como é que eles falam e eu consigo entender? Porque era um idioma conhecido. Então, esse é o padrão para a interpretação de todos os outros textos sobre línguas estranhas na Bíblia, ou em outras línguas é uma tradução melhor. Tendo entendido isso, Rosane, na igreja pentecostal acontece um fenômeno muito interessante, que lá para eles, dentro da crença deles, e aqui sem nenhum julgamento, eles acreditam que só aquele que é batizado pelo Espírito Santo fala em línguas. Então, quem é membro dessas igrejas, desses irmãos queridos, que não fala em línguas, então não recebeu o Espírito Santo ainda. Aí o que que acontece? Há uma ansiedade dentro, é criado uma expectativa dentro daquela congregação, porque é, o recebimento do Espírito Santo é como uma legitimidade da aceitação de Deus sobre aquela pessoa. Então, quem não tem, fica buscando ter, ao ponto de acontecerem algumas coisas interessantes. Não me alongando, mas só para você ver como é que é. Minha esposa tinha duas amigas que frequentavam uma igreja que fala em línguas.
E ela foi chegando na casa para ir para a escola. E essas duas amigas estavam no quarto. Quando ela entrou, ela ouviu algo diferente, palavras que ela não estava entendendo. Quando ela entrou no quarto, as duas estavam ensaiando, aprendendo a falar em línguas, para chegar no culto e, de repente, receber o Espírito Santo. Por quê? A pressão é grande, porque o Espírito Santo é um selo para o crente. Então cria-se uma expectativa. Meu Deus, se eu não receber o Espírito Santo, e aí, e a manifestação do Espírito Santo é o dom de línguas, e se eu não tiver, Deus não se manifestou, eu não tenho o dom, e aí há uma preocupação. Nós não acreditamos assim, tá bom? O dom de línguas, como eu falei, foi manifesto em Atos 2 por uma necessidade de falar para pessoas de outros idiomas que ali estavam e que seria impossível fazer isso se não fosse por um fenômeno sobrenatural, que foi Deus capacitando pessoas a falarem idiomas que eles nunca tinham falado antes. Agora deixa eu falar com você, adventista do sétimo dia. Ó, lembra que Deus fez uma coisa extraordinária na vida dos filhos da Rosânia? Não sai daí não, tu vai saber o que aconteceu. Coisa linda. Então vamos lá? Deixa eu falar com você aqui, adventista. Vem cá. Interessante. Nossos irmãos pentecostais ficam ansiosos para receber o Espírito Santo e manifestar o dom de línguas, na crença deles. Nós não cremos assim. Mas eles ficam com vontade de ter o Espírito Santo para manifestar o resultado. Então, pastor, fala para mim aqui. Se eu, adventista do sétimo dia, Talita, for batizado pelo Espírito Santo, quais são as evidências? Já que nós não cremos que o dom de línguas, da maneira como ele é praticado hoje nas igrejas pentecostais, é o dom de língua bíblico, muito embora Deus possa capacitar alguém a falar em outro idioma para pregar o evangelho se ele quiser, o mesmo fenômeno, tá bom então. Mas nós falamos sobre o recebimento do Espírito Santo aqui todo dia, Rosânia. Então, quais são as evidências? Vamos lá então. A primeira, eu sou cheio do amor de Deus. Fruto do Espírito é amor. E eu tenho características que precisa estar em mim, viu, irmão? Ei, precisa estar em mim. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, em todo mundo, na igreja adventista que é batizado pelo Espírito Santo, é uma pessoa amável e tem características essas: alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Irmão, é com todo mundo. Você não entrou no tanque e não foi batizado pelo Espírito? Pois então, essas características precisam ser evidentes em você. Segundo, você recebe dons. E aí o Espírito distribui esse dom como ele quer para você ser uma bênção na igreja local e uma bênção fora, levando o evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Então, você é cheio do amor com suas características e cheio de dons para utilização no corpo e fora dele para salvar o perdido. Junto com tudo isso, vem mais uma vontade de trabalhar para Deus, que é salvar o perdido, que você não consegue passar um dia sem evangelizar. Então, grosseiramente, tem mais coisas. Isso acontece com quem recebe o batismo do Espírito Santo na igreja adventista. Agora, você sabe o que me preocupa, Rosane? É que os amigos pentecostais ficam ansiosos para receber o Espírito Santo para ter evidência, segundo eles lá. E eu não sinto essa preocupação aqui, muitas vezes. Eu não vejo o irmão adventista dizer assim: meu Deus do céu, eu não amo ainda. Eu não tenho alegria, não tenho paz, não tenho longanimidade, não tenho benignidade, não tenho fé, eu não tenho domínio próprio. Meu Deus do céu, Espírito Santo me batiza, eu preciso desse negócio. Eu vejo um monte de crente adventista sentado no banco, só assistindo o culto e criticando o que acontece de errado, quando ele recebe dons para ser produtivo. E eu não vejo adventista dizendo: meu Deus do céu, eu estou inativo, Senhor, pelo amor de Deus. A evidência do Espírito Santo é que eu seja ativo. Me ajuda aqui, não. Vem para a igreja, senta, recebe a mensagem, vai embora, mas numa tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo.
Eu vejo Adventista do sétimo dia, ano após ano, sem entregar uma vida a Jesus Cristo no tanque para ser batizado, e o cabra acha isso normalzinho da vida. Eu fico impressionado como nós não temos angústia pela ausência das evidências do batismo do Espírito Santo. Nós deveríamos ter, irmãos. Nós deveríamos ter. Deveríamos ter. Tendo dito isto, apareceu uma tia adventista e que trouxe junto uma senhorinha missionária. E aí, o que que aconteceu? Eu acho até que essa senhorinha é o pastor Flávio Borges, que eu acho que ele é de Cruz das Almas, ou morou em algum, esteve lá há algum tempo, acho que ele conhece ela, Ângela. Ele deve conhecer. Essa irmãzinha eu não conhecia, mas era muito amiga da minha tia, foi ela que ganhou a alma da minha tia para Jesus, na igreja adventista. E aí minha tia, preocupada, quer dizer, não preocupada, né, porque eu estava na igreja, mas ela queria apresentar, né, a igreja. E aí eu aqui em oração, ela veio, mas não me disse que ia trazer essa irmãzinha para o estudo. Disse que ia trazer a irmãzinha como uma amiga para, entendeu? Como, aí para eu me preparar como uma visita. E aí a irmãzinha, bem instruída, assim, sabe? Você via Deus quando conversava com aquela irmã. E aí eu me chamou a atenção e eu comecei a perguntar coisas para ela. E ela começou. Aí eu falei, ô, minha irmã, me mostra na Bíblia onde está isso. Aí pronto, aí eu já fui já de vez perguntando. Só que é interessante, pastor, que quando a gente está em uma outra denominação, a gente se preocupa muito assim, ó, em véu, uso do véu, calça, maquiagem, essas coisas. Externo. E aí ela foi me mostrando as igrejas, né, que o apóstolo Paulo estava visitando naquela época, os costumes daquela época. Ela foi me mostrando na Bíblia. Eu falei, então é isso. E aí ela foi falando muitas coisas, mas no sábado ela deixou para o domingo, o último dia. Foi assim um estudo relâmpago. O sábado ela deixou por último. Foi. Todas as questões, esse E negócio do dom de línguas, eu perguntei a ela como é que funcionava, ela me mostrou, me explicou, me mostrava na Bíblia, a Bíblia me respondia. Eu sentia como se fosse assim a Bíblia com uma voz falando comigo, sabe? O papel ali isso, falando comigo. isso foi num dia só, Rosane. Do que? Do sábado? Esse estudo todo aí, quanto tempo Foi, foi? não, foram 3 dias, sexta, sábado, domingo. Um estudo relâmpago, assim, sabe? Ela foi em cima daquilo que eu queria saber, assim, para tirar minhas dúvidas. E me mostrou outras coisas, né? Aí quando foi, pode falar agora do sábado? Pode, por favor. Aí quando foi no domingo, aí ela falou, minha irmã, sim, aí quando foi na sexta que ela tinha chegado de viagem, ela foi para o pequeno grupo, eu nem sabia o que era isso, negócio de pequeno grupo. No sábado ela foi para a igreja, aí eu também não estava nem acostumada com isso, eu já tinha ouvido falar. E aí eu fiquei em casa fazendo as coisas e tal, né? E aí quando ela retornou, e ela, por estar em casa, o que me chamou a atenção, pastor, mesmo ela estando na minha casa, dando estudo bíblico, ela não deixou de ir para o PG, para o pequeno grupo, ela não deixou de sábado para a igreja, de manhã, e não deixou, não, e sábado à tarde ela ficou comigo. Ela não foi para o J. Adventista raiz. É, porque a gente muitas vezes deixamos de ir para a igreja, de fazer nossos trabalhos missionários por conta de uma visita dentro de casa, ao invés de levar a visita com a gente. Ou deixa a visita e vai. A visita tem que saber da nossa rotina, a gente não pode quebrar nossa rotina por causa de visita, né, pastor? Isso me chamou muita atenção. E aí, quando foi no domingo, aí ela tinha me mostrado muitas coisas, eu tinha tirado muitas dúvidas, aí a galera falou assim, abra aí no Salmo 119, 19, vamos ler? Eu leio, Leia aí. pastor. Leia aí que isso aqui agora, irmão. Claudiana, Lise, olha só como é que é a conversão da gente. Bom dia, Lise, tudo jóia? Como é que a conversão acontece de maneira muito variada. Olha que coisa interessante. Todo estudo transcorreu 3 dias, um intensivão, e ela prestando atenção, curiosa, aprendendo. Falou sobre o sábado, aí lá vem. Pega aí. Aí
ela nem leu, ela falou assim: "Não, agora você vai ler isso aí." E aí, Salmo 119, versículo 18, diz assim: aqui é a Bíblia viva, viu? Mas tá igual nas outras Bíblias. Abre os meus olhos para ver as coisas maravilhosas que há na tua lei. Na outra Bíblia diz assim: Senhor, desvenda meus olhos para que eu contemple somente as maravilhas da tua lei. Nesse momento, pastor, eu vi uma mão no meu rosto, tirando um pano preto, uma mão puxando assim o pano, ó, uma venda. E aí Deus abriu meus olhos ali, eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu falei com ela: e aquele tão de gente da igreja, porque eu congregava na Assembleia, na Central, era muita gente. E aí eu comecei a pensar nas todas as outras igrejas assim, cheias, e o povo lá. E aí ela falou, aí ela foi lá na passagem da Bíblia e disse que Deus tem ovelhas em outros apriscos. E que ia mostrar também que os sinceros Deus ia Então, mostrar, como mostrou sua para mim. conversão, junto com todas as informações, ela foi a cirurgia fina foi a leitura de um texto. Quando você leu, pum, a luz veio à sua compreensão. Então a lei de Deus deve ser guardada. E ela já tinha falado sobre o sábado, fechou. A partir dali você se sentiu adventista. Pronto, nem pisei os pés na igreja. Aí na hora que eu terminei de ler isso aí, eu falei, agora eu sou adventista do sétimo dia. Coisa, irmãos, que coisa, que coisa. Aí ela falou assim: mas pastor, e aquela multidão de gente que está nas outras igrejas? Olha aqui, ó, preste bem atenção, você é adventista do sétimo dia, preste atenção nisso. Deus julga hoje, tá? Deus julga a luz que as pessoas têm. Você tem um assembleiano lá na igreja deles, e ele está guardando domingo, falando em línguas. Ele não sabe a verdade e crê que aquilo é verdade, e ele está adorando a Deus na cabeça dele. Deus considera a fé dessa pessoa legítima. Muitos, na ressurreição dos santos, ressuscitarão sem ter guardado um sábado na vida, irmãos. Morreram fiéis à sua crença. Isso é um aspecto importante. Já no processo final, no processo, porque a pessoa não conhecia mais nada e era fiel àquilo ali, morreu fiel. Ellen White chega a comentar uma coisa muito interessante. Ela diz que há muitos, mas muitos católicos, que são muito mais fiéis a Deus do que os guardadores do sábado. Ela diz. Então, no tempo em que vivemos hoje, Deus avalia, desde que aí é uma crença, de que adore a Deus de verdade, reconheça Jesus como Salvador, Deus considera a luz que essa pessoa tem. Agora, a gente está vivo aqui, e se nós caminharmos, e eu espero que isso aconteça, se nós caminharmos para o fim, momento crucial, no momento do fim, a gente sabe que o sábado e o domingo vão se tornar uma grande batalha nesse mundo, porque Satanás vai levantar o domingo, o falso sábado, e colocará obrigatoriedade neste dia de domingo como sendo o dia do Senhor. E quem não guardar o domingo, dia do Senhor, será perseguido e morto. Aí, nesse momento aqui, Deus terá levantado e vai levantar uma multidão que vai pregar sobre o verdadeiro sábado. E quem negar o verdadeiro sábado, nesse momento do alto clamor, estará condenado porque rejeitou Jesus, o dono do sábado. Aí é outra coisa. Tem a ver com os últimos momentos da história dessa terra. Por enquanto essas coisas não acontecem, Deus tem outras ovelhas em muitos outros lugares e igrejas. A minha preocupação nem é essa. Você sabe qual é a minha preocupação? É se nós, adventistas, vivemos de fato e de verdade o que cremos. Não estou preocupado se o camarada que guarda o domingo lá dentro da igreja dele está salvo ou perdido. Deus está vendo lá isso. Eu estou preocupado se nós que temos a luz que temos, professamos de fé e verdade o que vivemos, o que pregamos. Isso eu tenho preocupação. Porque, irmão, se tem um grupo
que tem o maior privilégio, somos nós. Mas se tem um grupo que será mais culpado, também seremos nós. Você entende a sua responsabilidade, irmão adventista? Você entende? A sua responsabilidade é maior do que a deles. Sua responsabilidade e a minha é maior do que a deles. Entenda isso. Se converte, se batiza na igreja adventista, 2 filhos, Rosane e Rodrigo, e 25 anos de fé, certo? E a vida vai levando, e a Rosânia entra no marasmo, naquele adventista tipo. Você passou por essa fase de mornidão? Foi quando na pandemia, ali antes um pouco da sala ali. Eu Nesse, estava nesse, meia desavisada, pastor. Assim eu falo com os jovens, meia desavisada. tipo assim, né? Tá bom do jeito que tá, Acomodada, acomodada. Será que tem muitos de nós adventistas despreocupada. acomodados, despreocupados? Me acostumei a ir à igreja, né? Chego lá próximo ao culto, E e olha se que o eu pregador, prego na igreja, né? Eu pregava muito nessa época. Aham. E se o pregador demorar, eu já começo a me incomodar. JA? Vou não, é para os jovens. Culto de quarta? Não. Pega a lição, faz um supletivo na sexta-feira para chegar na igreja. E quando faz? Sabe aquele adventista? Não era exatamente o seu quadro, mas eu sei que há muitos de nós precisando de reavivamento, de reforma, de busca, sabe? Para Deus colocar pressão nesse negócio, para a gente ir embora daqui. E aí você entrou na sala. Como é que você conheceu a sala 57? Então, aí nessa fase eu estava assim, cobrando muito a Deus, porque eu não congregava em central, só a igreja de bairro. Então, a igreja de bairro quase não vai pastor, mas pregadores. Como eu gostava muito de pregação de pastor, porque, não, como eu te falei, pastor, não desmerecendo os irmãos, mas tinha uma questão de, sei lá, o conhecimento, sei lá, a forma de pregar eu achava que era diferente. E aí eu ficava falando com Deus, Senhor, como eu queria, Senhor, que viesse pastor para aqui para pregar, não sei o quê. Então, e eu também estava naquela questão assim, que no momento que não aconteceu, tipo assim, nada acontece de diferente, tudo é a mesma coisa. Aí eu só conversando com Deus, eu não falei para ninguém. E aí uma amiga minha, que mora em uma outra cidade, me apresentou a sala 57. Falou, ô amiga, entra aí que você vai ver, ó, nesse link aí você vai ver que você vai ver aí dentro, você nunca viu igreja adventista. Aí quando eu entrei, pastor, eu vi um monte de pastores e pastor pregando. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu queria. Sabe que ligou uma luzinha assim em mim, assim, um gatilho, uma coisa. E aí, quando eu fui vendo os testemunhos, o testemunho daquele dia, eu fiquei assim, eu falei, não, não é igreja adventista, não. Não, não é isso. Eu fiquei tão abismada com o que eu estava vendo, que aí eu comecei a falar um monte de gente. Tanto que eu tenho minha lista de transmissão também. E eu fui falando para um monte de gente, e aí um monte de gente começou a assistir também, bastante pessoas, e como hoje também eu chamo. E aí, só que eu vi algo diferente na sala 57. Eu, naquele dia, Deus virou uma página da minha vida. Naquele dia, Deus transformou minha vida. Eu estava morta, com o nome de viva. E eu comecei a aprender coisas. Com relação ao Espírito Santo, eu já tinha lido um livro que uma irmã da Igreja Adventista tinha me emprestado uma vez falando sobre a Trindade. Só que eu não tinha tanta segurança em passar para frente isso, porque você sabe que algumas notícias assim que não se prega dentro da igreja, a gente fica meio receoso para não causar
estardalhaço ou dúvida, alguma coisa, né? Eu ficava para mim. Mas quando eu vi que na sala 57 estava atribuindo ao Espírito Santo aquilo que o livro também já dizia, eu já tinha lido, eu falei, meu Deus, quanto tempo perdido. E eu não via isso na igreja. De fazer a diferença aí da atuação Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada momento deles na vida da gente e na Terra. E eu vim aprender na sala 57. Você teve um sonho com o Espírito Santo Ah, confirmando foi. para você. Eu quero o sonho que ele fala para você conversar com ele. Pô. Aí nesse dia da sala, eu não era acostumada a acordar às 5 horas da manhã. Eu acordava tarde, eu aprendi a acordar cedo, foi por causa da sala. E aí daí eu voltei a dormir depois da sala, morrendo de sono. E aí eu sonhei com o Espírito Santo. Ele falava para mim, filha, eu quero falar com você. Olhe, tudo que você quiser conversar, converse comigo. Tudo. Como você conversa com uma amiga, converse comigo. Eu vou te responder todas as coisas que você quiser saber. E aí eu acordei, e aí isso aí foi uma confirmação da sala. Eu vejo Rosângela, que a sala é uma maneira do Espírito Santo falar comigo. sabe por Porque quê? Ele é o nosso conselheiro. Lise, ele é o nosso conselheiro. A Lise está emocionada lá. Deus está falando com ela lá no coraçãozinho dela. Vamos ver o que está acontecendo com a Lise. Abre o seu áudio, filhinho. Deixa eu falar com você. É só clicar nessa janelinha. Sim, Eu vi que nem você. sei se eu consigo falar. Bom dia, pastor. Bom dia, sala 57. É, eu tenho me incomodado. Não é eu que me incomodo, né? Mas eu sou adventista de berço e sou essa pessoa aí que a Rosângela acabou de falar. Alguém vivo, mas morto em algumas coisas. Eu começo. Eu já fui na comportagem, eu já fiz pequeno grupo na minha casa com criança, assim, só com a vontade, e quando eu vi, tinha 25 crianças. Para ouvir de Deus, já aconteceu, tenho muitos testemunhos, pastor, e, e aí a sala 57 foi de uma amiga minha, que ela ficou viúva e eles são adventistas, assim, vão muito na igreja, são adventistas de verdade, que expressam o amor de Deus para as pessoas, e ela ficou viúva na pandemia, e eu fiquei assim, nossa, eu conheci ela e ela me disse assim, eu falei, como mantém ela, né? Nossa, eles eram muito ligados, a família dele, e ela me mandou o link da sala 57. Aí eu assisti algumas vezes, e aí depois não assisti mais. E aquilo me incomodava, a sala 57. E faz 2 semanas que eu falei, não, eu preciso sair disso que está acontecendo comigo. Eu vou assistir a sala. Às vezes, mesmo assim, não, não sei, parece que não dá vontade de a gente assistir, né? A gente sabe por quê. E aí eu falei, não, eu vou assistir. Aí eu sou igual a ela, não consigo, eu troco comida por sono, eu gosto de dormir, sabe? Aí, de manhã cedo, eu acordo, eu assisto um pouco, eu durmo, acordo, assisto um pouco aquela voz me falando, mas o que me tocou muito foi o pastor falando sobre o pastor Paulo, o pastor Lucas, que eu assisti muitas vezes o vídeo dele, procurei ele e fiquei a semana inteira. Eu tô 2 semanas inteiras, eu trabalho em casa, eu faço para festas de aniversário, faço bolacha, faço essas coisas assim, e aí eu fico o dia inteiro ouvindo. Mas uma coisa que vocês falaram é falar assim, ó, não é só ouvir, é desaguar. E eu falei, nossa, é isso mesmo. Eu preciso desaguar porque eu não tô vendo nada acontecer e eu preciso desaguar. E aí eu tava no coração, sabe, pastor, sala 57, no coração, assim, que eu troquei a minha casa, eu aluguei uma casa maior,
porque era muita oração que eu gostaria que as minhas crianças tivessem um quarto maior. Minhas crianças já estão tudo grande, a menor tem 15, a mais velha tem 20. E aí surgiu essa oportunidade de eu alugar minha casa, aluguei uma casa aqui eu trabalho embaixo, moro em cima, e aqui é como se estivesse no campo, dentro da cidade, um espaço lindo, e eu olho para as coisas que eu, tipo, quando compramos um carro, era um carro bem lindo. Eu falei, esse carro não pode ser meu, só meu. Esse carro tem que ser para Jesus também. O que que eu vou ganhar? Quando eu ganho alguma coisa, eu vi acho que a doutora Rosana falando assim, ó, o que que a obra ganha quando eu ganho? O que que eu faço para Deus quando eu ganho? Um carro bonito assim, não é só para mim, eu posso dar carona, posso falar do amor de Deus. E aí nessa casa, aqui eu falei, nossa, esse pátio tão lindo e eu aqui dormindo, as minhas crianças não vão quase sempre na igreja e elas são batizadas. Meu marido não é da nossa igreja. E eu falei, eu tô querendo missão e eu tô perdendo os meus filhos dentro de casa e me perdendo também, né? Lise, E, e deixa, aí eu deixa, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. pode Lembra, falar, pastor. lembra do começo, quando a gente conversou aqui sobre a Rosânia ter curiosidade sobre o pai, não falta dele? Sim, aí eu Ela queria ouvi isso. saber, ela queria saber se ela parecia com o pai, mas ela não tinha falta do pai, porque eu só sinto falta de pessoas que me relacionam com elas. E É, você vai descobrir um Espírito Santo, amém. você já sabe que existe, mas que provavelmente você não sentia falta, porque você não tinha intimidade com ele. E deixa eu dizer Isso, uma coisa, essa intimidade com ele é que provoca essa vida que você está vendo na Rosângela. Quando ela diz assim, minha vida virou a página. Não é, amém. não é que a gente, tipo assim, de uma hora para outra se torna um super-homem e uma super-mulher, não. A gente Sim, descobre o caminho. é, Descobre o caminho. É isso que a gente descobre. Ele mostra e mantém a gente no caminho. Aí essas partes mortas vão sendo ativadas, e se você amém. continuar recebendo todo dia, elas vão sendo ativadas, e aí você não Sim, vê sentido se você não cumpre o propósito. E o propósito verdade, pastor. é revelar Deus, né? Nós somos Gostaria só de pedir uma oração, porque como isso me incomodou, que o senhor falou aquele dia sobre que não é nosso, né? Que a gente separados. e eu falei assim, não, eu preciso abrir um pequeno grupo na minha casa para, não sei, eu preciso fazer minha parte, o Espírito Santo vai fazer a parte dele, né? Deus vai fazer a parte dele. E aí eu vou abrir o pequeno grupo e eu fui visitar uma mulher que ficava me incomodando, o Espírito Santo, vai lá visitar, vai lá visitar. Eu fui lá visitar ela para fazer uma oração, porque a menina quis se matar, sabe? E aí eu fui lá fazer uma oração com eles e dizer que se precisava alguma coisa e falei assim, olha, eu acho que tô de ideia de abrir um pequeno grupo na minha casa para estudar sobre Deus, para a gente ter um relacionamento com Deus. Ela falou assim, quando você abrir, a nossa família inteira vai. E aí, então, pastor, é só a gente ir, né? Que o Espírito Santo está esperando a gente fazer. Então, Se gostaria que vocês orassem por mim e pelo meu trabalho. Se encha dele, porque sem Amém. ele essas coisas não fazem sentido. Não é o que a gente faz, Verdade. é o que nos impulsiona a fazer. Agora, Sim. se ele já colocou no seu coração para fazer um PG, obedece, porque fica aí, a Rosânia vai falar de pequeno grupo já já. E eu quero fazer uma coisa linda aqui. Rosânia, ela disse que, como você, estava nesse estágio seu anterior. Você recebeu vida. Ela quer receber vida. Ela quer viver uma experiência como a sua. Então, faz um favor para mim. Ore por ela agora. Agora, como é o nome da irmã? Lise, Lise? Lise, Tá bom. ore por ela. Vamos lá. Pai querido, maravilhoso, entrando no trono da graça agora, meu Deus. Mais uma vez, invocando o Espírito Santo, que é a pessoa de Jesus. Ó Pai eterno, maravilhoso, neste momento, porque cremos que só o Senhor tem o poder nas tuas mãos de libertar, salvar e curar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, amigo da nossa alma, médico dos médicos, médico por excelência. Te pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor toque em Lisa, Pai. Se tiver alguma amarração na vida dela, que o Senhor possa desfazer agora, em nome de Jesus.
Que o Senhor possa tocar agora no espírito dela, colocar alegria, força, coragem e determinação. Toca no Amém. coração da Lisa agora também, meu Deus. Coloca amor, segurança, Senhor. Dá ela força. Deus também coloca as tuas mãos sobre o corpo físico dela, meu Deus. Vai limpando tudo, vai purificando. Mas eu te peço, meu Deus, na pessoa do Espírito Santo, que o Senhor possa derramar teu óleo sagrado sobre Lisa e colocar o teu amor sobre ela. Unja ela nesta manhã, batiza com o teu poder, liberta Amém. ela, salva, cura, dá ela sabedoria, inteligência, entendimento em tudo que ela tiver que fazer. Unge para que ela possa fazer, Senhor, a tua vontade e teu querer. É no nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, Senhor. Amém. Ainda, Amém. Senhor, em tua Amém. mão, abençoa o trabalho dela. Obrigado por ela ter pensado numa casa maior. O Senhor sabe, ela pensou nos filhos, mas esse pequeno grupo vai responder que essa casa maior, essa garagem, vai ser Amém. separada como uma igreja para salvar almas, ao ponto de alcançar um marido que ainda não cedeu aos clamores e Oh, convites Deus, tem de misericórdia. Jesus Amém. através do Espírito Santo. Batiza ali, Amém, meu Deus. reaviva a tua filha, enche a tua filha de vida, vira a página da história dela como virou da Rosânia, por Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Lise, eu Amém. amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Amém. Obrigado. Obrigado pelas orações e muito obrigado por Deus ter capacitado vocês e me mostrado. E muito obrigado pelas orações. E Tamo junto. depois eu volto e dou Ó, testemunho do Lisa, nosso pequeno grupo. Quero Lisa, saber como é que vai ser esse PG por aí, hein? Tá bom? pastor, eu costumo falar assim com os jovens, né? Quando eles estão assim, meio receosos de alguma coisa, eu falo assim, para eles vencerem. Quando tem essa dificuldade, é que agora é que nós temos que botar o pé na frente e ir, porque a bênção é grande. Eu creio, eu Vencer creio. com o bem o mal. Lise, feliz sábado para você, grande dia de preparação, viu, amado? Até Obrigado. mais. Feliz sábado. Bom, né? Esse momento aqui, esse pit stop que não estava programado por mim, mas agendado pelo Espírito Santo, né? Glória a Coisa boa. Deus. Falando em jovens, os seus meninos estavam nesse mesmo momento offline. E você vai dizer que esse momento offline deles era influenciado pelo seu. E quando o Espírito Santo ativou você, você transmitiu isso dentro da sua casa e seus filhos hoje, que já não estavam tão frequentes na igreja, como é que está a vida deles hoje na igreja? Então, tudo começou quando eu comecei a mudar a minha forma de agir, de pensar, eh, de obedecer a Deus. Quando eu comecei a aprender na sala 57 essas questões. Porque até então era diferente, era aquela coisa assim mais técnica, sabe, pastor? Não tinha aquela sensibilidade, não tinha aquela coisa de você se colocar no mesmo teto, assim, de igual para igual. Antes era assim, mãe, filho, mãe, gente grande, pequeno, gente grande com pequeno, não. Hoje é na mesma estatura, falando espiritualmente, assim, sabe? Para poder compreender o linguajar deles. E aí eu comecei a descer para alcançar eles. Porque quando a gente lê demais, a gente acha que pode, que sabe, que faz, né? E a gente não coloca na mente, que eu vou dizer eu como mãe, que Deus também usa os filhos para falarem com a gente. E Deus usou muitos meninos também, os meus filhos, para falarem comigo. E eu não tinha essa humildade antes de compreender isso. É, Então, depois que eu fui. eu tô entendendo que o que você sabia sobre Deus separava você dos seus filhos. Isso. Que coisa incrível, né, irmãos? O que ela sabia sobre Deus separava dos filhos, porque ela achava que, por saber mais sobre Deus, ela tinha que entrar comandando. Eu sou mãe, as coisas têm que ser assim, e ela É, nunca
o descer aqui não é o perder o nível espiritual ou baixar as normas do reino de Deus, não, mas igualar e criar conexões com os filhos, acessibilidade com os filhos, para que exatamente isso que ela sabe sobre Deus estivesse disponível para eles de maneira que eles quisessem absorver isso e não fossem refratados ou refratários ou expelidos por causa disso. Olha que coisa interessante acontece aqui. Aí você baixa a guarda e vai entrar na vida deles. E o que que essas imagens aqui que eu vou mostrar estão falando sobre os seus filhos? E você vai dizer para mim o que que está acontecendo aqui, que aí eu quero que os nossos amigos aqui vejam essa ativação também na vida dos seus meninos. Você foi para Minas porque sua filha foi estudar e lá você montou um pequeno grupo e esse pequeno grupo Isso. explodiu para 25. Você deixou esse pequeno grupo, voltou para Itabuna, mas você vai me dizer que você não tinha coragem de fazer isso. E que a sala Isso. também ativou essa coragem na Rosânia de ser mais, no bom sentido, agressiva para as coisas do reino de Deus. E aí eu orei a Deus, falei, Deus, por causa da sala, eu aprendi na sala essas questões. Jamais eu ia fazer isso, pastor, se eu não tivesse o entendimento que eu tenho hoje. Se eu não deixasse Deus agir na minha vida, entendeu? E aí um dia eu falei assim, Senhor, eu quero abrir as portas da minha casa para fazer um pequeno grupo. Isso aí a gente já tinha aberto na casa da minha filha, lá em Belo Horizonte. Mas aqui ainda não. Aí eu nem tinha falado isso com meu filho. Aí meu filho falou, mãe, bora abrir um PG? Eu falei, é de Deus. É de Deus, Deus confirmou. Aí eu tive um sonho, pastor, que bastante jovens entravam. Sim, aí era um PG com jovens, né? Eu já fui diretora do Ministério da Mulher, mas eu não queria mais mexer com mulher, pastor. Eu queria agora com jovens. Se você tem filhos jovens, você tem que trabalhar na área deles. Tem filho criança, é com criança. Não tem filho jovem, não tem criança, é com adulto, né, não, pastor? A gente tem que alcançar esse povo. Aí tive um sonho que entrava bastante jovens aqui na minha casa. Bastante, bastante, bastante. E aí eu falei, olha só, até nisso Deus me deu um sonho só para confirmar. E abri esse tal desse PG. Mas, pastor, deu quase 50 pessoas. Vamos ver o resultado dele aqui, um pouquinho, que a gente, Hum. infelizmente, não tem tempo para tudo que a gente quer, porque é muita coisa. Aí Aqui, não estão todos não, viu? Porque aí você foi no é. começo, a gente estava esperando ainda mais chegarem. E é uma praça pública que vocês iam para lá realizar essa atividade. Que, Vamos, que vão, vamos. vão ainda, né? Esse, É. esse é uma parte, aqui é outra parte. Aqui tem algum filhinho seu? Esse primeiro, Esse o que aqui está é seu fazendo filho. selfie. Ok, esse é seu filho. Essa galera aqui é parte da igreja que está junto com você, realizando esse trabalho aí, ali no centro, De aqui no dia. Itabuna, na Beira Rio. Isso, aqui é um cemitério, Campo Santo, aqui, né? Aí foi, Santa Casa de foi isso. Nós Misericórdia de fizemos esse Itabuna. trabalho no sábado à tarde de evangelho. Uhum, Foi no dia de finado. ok. E aí, vocês fazem atividades públicas e abordam pessoas nessa atividade Isso. pública, entregando livro. E recentemente, vai ao pequeno grupo de vocês uma garota que foi Não, abordada. Ah, e não. foi. Ela mandou mensagem para mim ontem, Aham, a partir dessa abordagem, que vai hoje para o nosso PG. isso, ela vai E hoje que no não foi PG. antes, porque tinha alguns empecilhos em casa, com a mãe, a religião da mãe. Mas ela foi abordada pelo PG. Sim, por nós. Isso, na rua. Isso, aí falamos de Jesus, agora e também assim, a gente entrega folhetos, Bíblia, e oferecemos estudo bíblico. E aí, a princípio, a gente convida para o PG para que esses jovens se sintam acolhidos e vejam que igreja não é aquela coisa que as pessoas falam, é cafona, é de velho. E que jovens fazem isso, né? Os de fora. Pensam que igreja é aquela coisa monótona, o povo não se diverte. Então, a princípio, a gente traz primeiro para o nosso PG, para depois a gente levar para a igreja. Mas a gente oferece estudo bíblico, essas coisas. Então, essa menina que mandou mensagem, ó, então, vocês abordaram essa garota, Sim. fizeram esse primeiro momento lá, entregaram literatura, pegaram o número de telefone,
para fazer Isso. contato e você ensina esses meninos a te chamar de tia, Sim, né? E tá que faz contato com ela até que ela diz, tia, ela aí marcou para vir no PG hoje. isso, exatamente. E E eu vou antes, tirar foto e te mandar, pastor. tira, porque eu quero ver essa menina, vou mostrar segunda-feira aqui, tá bom? Tem um outro jovem também aí no meio, já na pracinha, que a gente foi ao shopping, eu e uma outra jovem, né? E lá era o momento do pôr do sol. E aí, como é que a gente ia cantar ali e pegar a Bíblia se a gente não estava, né? Aí nessa loja que ele trabalhava, hoje não trabalha mais. Aí eu e essa jovem, eu falei assim, bora parar um pouquinho aqui, vamos orar aqui que é pôr do sol. E aí ele foi em algum lugar pegar uma roupa para mim. Quando ele voltou, ele viu a gente orando. Aí ele perguntou assim, por que vocês estão orando? Eu falei assim, não, porque agora é o pôr do sol. Na minha igreja, nossa igreja que a gente frequenta, a igreja adventista do sétimo dia, tem esse costume, porque a Bíblia nos ensina. Aí falei, né, expliquei um pouquinho. Aí ele falou assim, eu estou procurando uma igreja para ir. Eu falei assim, não seja por isso, a igreja chegou para você, a igreja adventista do sétimo dia. E hoje ele já se batizou, Ele se batizou. fez estudo bíblico e se batizou. Olha, tá vendo, irmãos, que coisa maravilhosa isso. Uma pergunta que eu preciso fazer, claro, a gente precisa terminar. Sua vida não era assim. Não, como eu falei, morta com o nome de viva. Eu não limpava banco. Eu era assídua na igreja, pregava e tudo, mas a minha vida interior, dentro de mim, meu espírito não estava vivo. Estava morto. Então você parecia estar viva, mas É, estava. é. Sabe? E uma coisa interessante, pastor, com esses jovens, que alguns deles estavam a ponto de saírem da igreja. Alguns nem PPG não vinham mais, não vinham mais para a igreja. Tinha uns 2, 3 anos. E todos agora estão assíduos, sabe, comprometidos com a obra, porque meus filhos engajaram de novo na obra. Meu filho hoje ele é líder de jovem, a minha filha ela é professora de hall, de base, porque ela tem um bebezinho. Então, assim, estão todos engajados aí na área, né? É porque Com a você, igreja. porque você compartilhou o reavivamento que Cristo fez em você através do Espírito, e Isso, isso influenciou seus filhos. E vocês trouxeram outros para perto e isso, influenciaram. Membros da igreja que estavam inativos foram novamente ativados. E não somente isso, isso, vocês estão levando pessoas para o batismo. Tem um que já se batizou, tem mais histórias, e hoje vai uma que nunca foi. isso. Sabe o que que é isso? Estamos em movimento. E É por semana isso. passada, pastor, eu aprendi aí na sala. Eu não me lembro, eu não sei se foi o senhor que falou, foi o senhor mesmo que falou. Semana passada eu tinha 2 jovens aqui, eles estavam assim, querendo ficar fora. Aí eu chamei, falei, vamos fazer uma sabatina aqui, vocês dois. Aí eu sentei assim, eles sentados no sofá, e eu sentei no chão e falei, vamos conversar aqui, tete a tete. Aí fui conversando com eles e tal. Aí eu falei assim, vem cá, vocês querem ir para o céu? Eles, queremos. Eu falei, mas vão de mãos vazias? Aí eles, tia? Eu falei, porque para ir para o céu tem que levar uma pessoa. Quem é que você já escolheu alguém que você quer levar? Aí ficou, então pronto. Então você tem a semana todinha para pensar e para poder agir e buscar essa pessoa para você levar. Porque no céu de mão vazia não entra. É que você me ouviu dizer o seguinte. Eu falei assim, eu estava aqui pregando, e disse, eu estou olhando para a minha biblioteca. Eu tenho muitos livros aqui, milhares de livros, né? E eu disse, nós não vamos entrar com nossa biblioteca no céu. Nós vamos entrar com pessoas. Foi mesmo. Você não entra com sua casa no céu, você entra com pessoas. Você não entra com seu carro no céu, você entra com pessoas. Nem a roupa que você tem vai entrar no céu. Pessoas vão entrar com você lá. Cristianismo só tem sentido se for com pessoas. O que a gente tem só tem sentido se for com bem o propósito hoje que o pastor pregou. Só tem. Sabe por que que tem muito adventista que não tem sentido nenhum na vida? Que não tem propósito. Esse é o nosso. Nós existimos para isto. Para isso. Deixa eu falar uma. Segura aí, Rosane.
Deixa eu falar aqui com os moderadores que estão aqui. Janete, Leila, Rogério, Soraya, Agnaldo, Érica, Fernanda, Leilinha, Marta, Miriam, Neide, Sirlene, Verônica. Como é que para? Como é que para isso? E todo esse movimento de pequeno grupo que está acontecendo lá, a Rosânia foi ativada aqui. É uma influência da sala que a gente não consegue ver, mas que está salvando vidas. E a gente não vê. Thalita, você apresenta a sala, como é que para? Não tem como. A Lise tem 2 semanas que está na sala, sendo ativada agora, lá na casa dela. Não dá, né? E se não dá para parar, a gente tem que continuar. Mas tem que continuar com a mesma pegada, o mesmo desejo de crescimento, de envolvimento, que há muito mais para fazer e muito mais pessoas para alcançar. Que Deus nos Pastor, ajude, né? Todo dia para isso. Sim, Rosane. a Sala 57 para mim foi um treinamento. Um treinamento. Eu não tinha coragem nunca de mandar um áudio de oração para alguém, pastor, e hoje eu mando. Nunca na vida que eu faria isso. 25 anos de adventista. Isso. Hoje eles já, o pessoal já sabe, ô tia, eu preciso de oração. Eles nem me pedem mais assim, faz uma oração por mim. Tia, eu preciso de uma oração por tal coisa. Eu falei, não, seja por isso, calma aí, fecha os olhos, ajoelha aí, se puder, e faça oração, manda o áudio. E você, graças a Deus, manteve uma coisa boa da igreja pentecostal, que é o fervor na oração, né? É da igreja, pastor. Quando chego lá, o povo Eu fala, acho isso as lindo. senhorinhas falam assim, ô minha irmãzinha, eu gosto tanto quando você está aqui. Eu falei, por quê, minha irmã? Porque a senhora dá um glória a Deus tão forte assim. Eu falei, eita glória. E o povo tudo Ai, fica me olhando, pastor, eu não estou nem aí, pastor. Rosânia, você me disse que tudo vale a pena. O quê, pastor? Eu não entendi. Você me diz, sua experiência me diz que tudo, quando eu digo tudo, é tudo que acontece que vocês não veem. Sim. É isso que eu estou falando. Não é nem isso aqui, ó. Não é nessa reunião. É tudo que vocês não veem para que isso aqui aconteça. Tudo, tudo. Que vocês não têm a menor ideia do que acontece na vida da Thalita, do Rogério como moderador, dos moderadores, dos pastores que nos ajudam aqui, dos intercessores de grupo. Vocês não sabem o que acontece para que essa sala venha ao ar. Mas quando eu vejo histórias como a sua e de tantos outros que passam aqui, vale, mas vale, a gente vale todo o sacrifício para que isso aqui venha ao ar. Porque o que importa, no final, o que importa são vidas ganhas para o reino de Deus. É isso que importa. Nada mais importa. Nada mais importa. O que importa são vidas no reino de Deus. Obrigado pelo seu testemunho, viu? Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, porque você e todos da sala existem nos seus mais variados lugares no Brasil e no mundo. Eu posso falar, pastor? Deve, minha filha, porque isso é verdade mesmo, né? Eu entrei na sala quando tinha 300 pessoas. Eu nunca, pastor, saí. Eu não sei como pessoas conseguem entrar em um link assim, em um grupo desse e conseguem sair, pastor. Porque eu estava até falando com a menina que trabalha aqui em casa, minha funcionária. Ela falou: olha, ela também está, né, na sala. E aí ela falou bem assim: a sala de manhã é bom que alimenta a gente para o dia inteiro. Eu falei: isso aí, pegou a visão. Falei com o pastor Fábio, pegou a visão. E é isso, pastor. No dia que não tem sala, eu assisto as que já passaram, né? As passadas. Mas gente, eu sinto falta, porque é algo que você aprende mais. Eu aprendi muito, eu me sinto alimentada, fortificada para aquele dia. Então, eu fico observando como tem pessoas que deixam de entrar na sala, deixam de cultuar Deus, deixam de ir para a igreja. Eu fico sem entender.
que alguns caem na ideia de eu peço, peço, peço e não acontece nada. É porque se eu ficar pedindo e não entregar o controle, ele não vai controlar mesmo, e as novidades do movimento não acontecem. Junto com o pedido, você tem que dizer, assim, ó, faz o que o senhor quiser. Eu não oro aqui e digo, o senhor faz dessa reunião o que o senhor quiser. É assim. Ele coloca a gente onde ele quer, é lá que a gente vive essas experiências, nesse movimento. E tem um E outro grupo, tem um outro uma grupo coisa, que até aprendeu, Rosane, mas ele não pegou ainda a ideia que ele entrou aqui e aprendeu tudo que ele aprendeu, porque houve pessoas que esperaram ele chegar aqui. sei. Agora, se essas pessoas, se nós não tivéssemos esperado ele chegar, não teria conhecido. Então ele pensa assim: conheci, agora eu já posso ir. Ele não está pensando em quem ainda não conheceu. E o outro só vai conhecer se você permanecer aqui, entendeu, irmão? É E uma necessário. outra coisa, pastor, que eu não te falei, que eu aprendi também na sala, foi a questão dos mendigos. Eu tinha medo deles. E hoje eu não tenho mais. Quando eu vou para a academia, minha academia mudou de local. Aí, como está muito próximo, aí não está dando para fazer isso. Mas quando ela era mais distante, eu ia andando no propósito de pôr na minha mochila lanches, água e roupas. E aí eu ia e folhetos. Aí perguntava: ô meu amorzinho, você está com fome? Ô meu filhinho, você está com fome? Tô, tia. Ah, e aí eu dava o alimento. Ah, aí eu já falava também do pão espiritual, claro que o propósito é esse, né? Alimentava fisicamente e espiritualmente. E vários mendigos, traficantes, pastor. Eu ia abordando assim, ó, no meu trajeto. Teve uma vez que eu estava conversando com o mendigo, aí chegou uma outra pessoa de uma outra igreja e encostou, pensando que o mendigo estava me abordando para querer me assaltar. Eu falei, não, foi eu que abordei ele. Eu Foi o quero que o coração contrário. dele seja assaltado por Jesus, né? Então, eu tinha medo antes e hoje eu já não tenho mais, graças a Deus, em Mulher, termos de mulher de condição. Deus, pare de contar belas histórias. Eu fico aqui a manhã inteira, Rosânia, só pegando essas ideias. É bom, né, Rosânia, quando tem vida no negócio, né? Aham, A gente faz porque tá amando fazer isso. Experiência linda, irmã. Experiência linda. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos eu te orar? amo, pastor. Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor e a toda a sala existe. Amém. Vamos orar, querido. Ai, Deus, momento bom de regeneração. Nos enchemos aqui da alegria do Espírito. Agora vamos para a rua criar conexões salvadoras para pessoas que ainda não sabem que Jesus existe, que Ele é bom e que Ele é a nossa única opção. Amém, meu Deus. Dá-nos um dia feliz, em movimento, com experiências para contar, porque o Senhor nos usa como o Senhor quiser. Amém, meu Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Rosânia. Feliz sábado, um grande dia de Feliz preparação para a sábado, pastor. presença de Feliz sábado, Deus. sala. Amém. Que bom, né, irmãos? Dá vontade de ficar aqui só ouvindo essas histórias. É bom demais. Deixa eu chamar a Leilinha, minha filha, venha para cá. Você já é anfitriã a esta altura. Que bom, hein, Leila? Toda sala tem novidade, né? Quantas bênçãos, quantas são? É muita Leila, bênção. vamos para pipoca, minha filha, porque ontem e Pode, hoje eu eu não tenho mandei. escola ainda hoje. Ontem e ontem chutei o horário, hein? Eita, nós! Vambora. Parece que eu ouvi um bom dia com alegria, irmão. Vambora, deixa eu ver se Bom acontece. dia com Bom alegria, dia, Leilinha, com pastor alegria, Wagner pastor. Almeida.